Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Nós vamos agora realizar a correção da nossa última semana de atividades do PET volume 4. Então, nós estamos agora encerrando mais um ciclo. Parabéns para vocês que estão em dia com as atividades. Nesta semana, nós vamos falar aqui sobre interpretação de texto. Como é que nós podemos entender um texto além do que está escrito nas linhas dele? E para isso nós temos aqui a resenha do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é então um livro incrível. E é interessante que é um tema muito atual de um livro que foi escrito há décadas. Então, nós vamos fazer o nosso combinado de sempre. Vou pedir que vocês façam a leitura do texto aqui, dessa resenha. Foi escrita por Jarleson Lima. E aí nós vamos, então, partir para as questões, para não ficar um vídeo tão longo, tá certo? Então, vamos lá. Número 1. Através do texto, a autora Carolina Maria de Jesus dá voz à sua condição étnica, social e feminina. A autora descreve alguns problemas que ela enfrenta. Quais são eles? Então, a questão quer saber quais são os problemas que a Carolina enfrenta na sua vida. Bom, a autora cita a questão da moradia precária na qual a família dela vive. Ela cita também a fome, que é uma questão muito marcante. Ela cita ainda a marginalização dos moradores da favela, o local onde ela vive, e a falta de recursos para sobreviver. Nem é uma questão de viver, é de sobreviver, né? Agora, número 2 diz assim: leia o fragmento abaixo, extraído do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Então, aqui tem um fragmento, um parágrafo, que foi retirado do livro dela. Diz assim: 1º de julho. Eu percebo que, se este diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoa que, quando me vê passar, saem da janela ou fecham as portas. Estes gestos não me ofendem. Eu até gosto, porque não preciso parar para conversar. Quando passei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não aproximei porque ele não gosta que pega. Quando carregam os caminhões, os tomates caem no solo e quando os caminhões saem, esmaga-os. Mas a humanidade é assim. Prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Então, essa daqui é uma questão da Unimontes, que diz o seguinte: sobre o excerto acima, ou seja, sobre esse trecho aqui acima, e sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, a única afirmativa incorreta é: veja bem, meus amores, a questão está perguntando o que é incorreto. Eu já até grifei aqui para vocês, olha, incorreto. Então, nós teremos 4 alternativas, sendo que 3 delas representam uma realidade, algo que está de acordo com o que foi publicado no livro, e somente uma está incorreta. Bom, depois de analisar, nós percebemos que a incorreta é a letra D. A linguagem de norma culta e singular da escritora do povo legitima o lugar social de sua autora. Essa aqui é a incorreta, por quê? Porque em nenhum momento Carolina Maria de Jesus usa a norma culta e singular. Ela não usa a norma culta. Ela utiliza aqui expressões coloquiais do dia a dia, expressões cotidianas, quando ela diz aqui, por exemplo, assim, ó, vou até realçar aqui para vocês, olha, prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Conseguiram ver? Então, nessa parte aqui, se fosse a norma culta, ela diria algo mais ou menos assim, olha, preferem que estrague do que deixar seus semelhantes aproveitar. Ainda outro aqui em cima, não aproximei
porque ele não gosta que pega. Como seria aqui na norma culta, na fala, na linguagem culta ou ainda padrão, né? Que é o termo mais usado atualmente. Raramente hoje se usa norma culta, se usa norma padrão, porque dá a entender que se eu não uso a norma culta, então eu estou utilizando uma forma que não é culta da língua, e isso soa como pejorativo. Então, leve em conta que nós estamos falando aqui de uma questão feita em 2014, 6 anos atrás. Hoje nós utilizamos mais a expressão linguagem padrão, ok? Se fosse na linguagem padrão, essa frase aqui, esta sentença dela, ficaria assim: não aproximei porque ele não gosta que pegue. Né? O verbo pegar aqui sofreria uma alteração. Então, deu para nós entendermos que ela usa uma linguagem totalmente informal, algo que aproxima muito da realidade com que ela vivia, né? Questão 3. Também foi uma questão retirada do IF de Sul de Minas. Então, nós estamos aqui trabalhando com questões que já foram elaboradas por universidades, por entidades que já são bem renomadas, né? Questão 3. Quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus tem como traço recorrente exceto. Então, quando nós usamos aqui incorreta e quando nós usamos exceto, nós queremos dizer a mesma coisa. Todas estão corretas, menos uma. Qual é a que está incorreta e a que nós devemos grifar? O que tem como um traço recorrente neste livro, exceto? Então, vamos lá. Ela fala de tudo menos... O que tem lá? Denúncia contra o racismo? Tem sim, né? Em todos os momentos ela fala do racismo que sofreu e ela denuncia como isso é uma marca impregnada na nossa sociedade. Crítica ao descaso do governo com a favela também, ela fala muito sobre isso, muito. Linguagem padrão é algo recorrente? Não é, né? E a repetição da rotina da autora? Sim, ela fala bastante sobre como é a vida dela, o dia a dia, a rotina mesmo. Então, a única coisa que não é recorrente, letra C, linguagem padrão, é a que nós iremos marcar. Voltamos para uma outra questão também da Unimontes, de 2014, que diz assim, sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto... Então, tá vendo como que o PET essa semana está trabalhando com vocês essa questão aí do exceto, do incorreto, ou seja, nós vamos novamente ver 3 afirmativas corretas e uma errada. Vamos marcar, aqui está incorreto, ok? Letra B diz assim, o ato cotidiano de recolher resíduos da sociedade paulistana é uma evasão de uma mulher que se sente marginalizada. Bom, olhando a princípio, essa questão parece estar correta, mas quando nós vamos entender o que é o sentido de evasão, nós percebemos que seria uma forma dela fugir, e na verdade não. Ela recolhe resíduos e trabalha para reciclagem, e ela usa isso para se expressar. Tanto é que os cadernos que ela utilizou para escrever tudo que foi publicado no livro eram cadernos que ela encontrava na reciclagem, no lixo mesmo, de São Paulo. E aí ela retirava as folhas que não estavam usadas, as folhas em branco, e então começava a escrever nesses cadernos. Então, na verdade, ela não fugiu, ela não tentou fugir ou se esquivar da realidade dela. Então, essa é a questão, a alternativa incorreta, ok? Todas as outras estão de acordo com o texto lido, o livro que foi publicado, tá? Número 5. Através de sua obra, Carolina denuncia os problemas comuns enfrentados pela população, o preconceito, as injustiças contra as mulheres e negros. Apesar de ser uma obra publicada em 1960,
Ainda hoje, as desigualdades sociais ignoram uma grande parte da população. Vejam a imagem a seguir e escrevam uma carta para Carolina. Faça uma reflexão sobre o texto Quarto de Despejo e a imagem abaixo. Então, ok, aqui é uma carta, nós iremos trabalhar então o gênero textual carta. Vocês farão uma carta para a autora desse livro. Pensem bem o que vocês gostariam de dizer a ela. Observem que faz 1960 para 2020, faz 6 décadas que esse livro dela foi publicado e ainda é tão atual, nós podemos escrever praticamente os mesmos problemas que ela descreveu no livro dela há tanto tempo atrás. E aí então você pode tentar falar sobre os problemas trazidos à tona no texto, como por exemplo, saúde, educação, alimentação, condições básicas de sobrevivência. E essa imagem nós podemos perceber que está retratando aqui me fugiu a palavra, uma manifestação. Está retratando uma manifestação de mães que são negras e acabaram perdendo seus filhos negros por sendo vítimas de injustiça da sociedade. E aí vamos então tentar dissertar sobre isso. Como é que o racismo ainda é algo tão impregnado na nossa sociedade ainda hoje, ok? Não se esqueçam, por favor, que o gênero carta necessita de alguns pormenores aí. Você precisa colocar, por exemplo, o local de onde você está escrevendo, no nosso caso, João Pinheiro, Minas Gerais, a data, se você estiver fazendo essa atividade, hoje é dia 28 de setembro de 2020, você precisa colocar um cumprimento inicial, então, prezada senhora Carolina, algo assim, né, um cumprimento mais formal mesmo, porque ela ainda não é uma amiga pessoal de nenhum de nós, né? E aí você começa a escrever a carta, é um gênero marcado pela opinião própria, pela expressão de sentimentos próprios, então você falará em primeira pessoa, provavelmente, né? Ao final você deve se despedir, uma breve saudação, despedida a Carolina e se identificar, seu nome como autor daquela carta, como remetente dela, tá bom? Relembrando mais um conceito do gênero carta, quem escreve é o remetente, é aquele que remete, que envia. Quem recebe é o destinatário, aquele para quem a carta se destina, quem vai recebê-la e lê-la. Combinado? Meninos, então nós encerramos por aqui o PET 4. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender mais essa semana de atividades. Se houve dúvidas, por favor, me procure, comunique comigo, seja através do chat do Conexão Escola, o grupo da nossa sala, pode me chamar no meu número privado, aos que assistem o vídeo no YouTube, pode deixar um comentário. Será um prazer responder e sanar quaisquer dúvidas. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, nos vemos novamente no PET 5. Tchau, tchau.